primeiro algoritmo de compressão que a gente vai ver, e ele é só ilustrativo, né, porque ele não é muito eficiente, é o Elias-Gama. Isso é da década de 70, veja, nós estamos falando já de muitas e muitas décadas de estudos com compressão de dados. O que era bacana nesse exemplo é porque ele marcou uma nova geração, né? Foi nessa época que iniciou-se um conjunto de pesquisas com compressão de dados e, a partir daí, os algoritmos que nós usamos hoje começaram a ser criados. O algoritmo Elias-Gama, ou a codificação de Elias-Gama, ela tinha como objetivo armazenar pequenos números, números ali entre 1, 7, alguma coisa assim. Para esse objetivo, ainda continua sendo uma codificação muito boa. O problema é a gente encontrar situações que você vai trabalhar só com números tão pequenos, certo? Muito bem, a ideia do Elias-Gama era que nós usássemos um conjunto menor de bits para representar determinados valores. Então, vamos imaginar uma representação desses 10 primeiros números, de 0 a 9, na sua forma binária, consumindo 1 byte, né? Se eu tivesse um número de 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, certamente eu gastaria muitos bits a mais. Então, de uma certa forma arbitrária, ele estabeleceu que os valores 0 e 1 seriam iniciados pelo bit 1. E depois a distinção entre 0 e 1 viriam com o segundo bit, 0 e 1 propriamente ditos. Os demais códigos, você pode observar que são todos iniciados por 0, tá? Bom, então o 2, ele começa com 0 e vem 1, 0. 3, 0, 1, 1. Observe que, nesse caso, apesar do primeiro bit ser 0, o segundo bit é 1 e varia o bit final. Você vai poder perceber aqui que o bit 1 sempre aparece após uma sequência de zeros. É sempre um conjunto de zeros. Veja, aqui no primeiro caso, 0 zeros, né? Nenhum zero. Aqui eu tenho 1 zero, aqui eu tenho 2 zeros. Mas em 4 ocorrências. Depois eu teria 3 zeros em 8 ocorrências. Depois 4 zeros em 16 ocorrências. Por que eu passei de 2 ocorrências para 4? Porque do lado direito do 1, eu estou usando também mais bits, né? Então, quando eu usei 1 zero antes do 1, eu usei 1 bit depois do 1, ok? E aí eu só tinha 2 valores possíveis, 0 e 1. Quando eu usei 2 zeros antes do 1, eu usei 2 bits depois do 1. E aí eu tenho 4 valores possíveis. Quando eu uso 3 bits antes do 1, eu também uso 3 zeros antes do 1, eu também uso 3 bits depois do 1. E aí eu já tenho 8 valores possíveis. Por isso que na minha tabela eu teria 8 entradas. A partir dali, com 4 zeros antes do 1 e 4 bits depois do 1, eu já tenho um total de 9 bits, considerando o próprio 1, e aí eu começo a gastar mais espaço para armazenamento do que se eu armazenasse o valor com byte. Por isso que eu tinha dito que essa compressão é boa para números pequenos. Bom, talvez já tenha dado para pegar a ideia, mas vamos ver alguns exemplos aqui disso. O número 5, ele pode ser interpretado como uma potência de 2 mais alguma coisa, tá? Então veja, qual que é a maior potência de 2 que cabe dentro do 5? 4, né? Então eu teria 2 elevado a 2 mais 1. Qual que é a maior potência de 2 que ainda ficaria dentro do 13? Seria menor ou igual a 13? Veja, 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. Ainda é menor do que 13. 2 elevado a 4, opa, aí já deu 16. É superior ao 13. Então, eu vou pegar a maior potência de 2, que é 3, e teria 8, mais quanto que falta para o 13? 5. Né? E assim eu consigo imaginar quantos bits que essa potência indica eu precisaria para representar a primeira parte da informação. Ou seja, se eu coloco que essa potência de 2 é 2, então eu coloco 2 zeros, ou 1, que é aquele divisor que nós encontramos. Então, o bit 1 separa esse primeiro conjunto de zeros do resto. E do lado de lá, eu tenho o que faltou, 1, com a mesma quantidade de bits quantas forem usados para os zeros. Então, eu tinha 2 bits zeros, o separador 1,
e 2 bits para representar esse 1. A partir daí aqui fica fácil, veja. Eu achei que 13 é 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 4 já seria maior. 2 elevado a 3 mais 5. Então, esse 3, ele vai indicar que eu preciso de 3 zeros. 3 bits 0, ok? Depois eu tenho 1 como separador, e aí eu tenho o 5 representado também com 3 bits. 5 com 3 bits é 101, né? Basta fazer a conversão de decimal para binário. Então, a conversão de Elias-Gama é super simples, porém pouco eficiente se você começar a trabalhar com números maiores do que 11. Né? Até de 0 a 11 ainda você tem um ganho, talvez não muito grande, mas você tem algum ganho. Por exemplo, 5 eu gastaria 8 bits, passei a gastar 5 bits, não 8. Né? Então, a compressão ali que vai beirar 1/3. Para números maiores já fica um resultado pior. Né? Então, se você tiver algum problema que trabalha com números muito pequenos, Elias-Gama, números inteiros muito pequenos. A compressão de Elias-Gama é uma boa. Mas agora a gente pode ver como que isso é calculado matematicamente para a gente poder colocar no nosso próprio código. Então, veja, eu tenho uma fórmula matemática simples para determinar qual que é essa potência de 2 possível. Então, vamos lá de novo. O 5 era igual a 2 elevado a 2 mais 1, certo? 2 bits zeros. Depois o separador 1 e o 01, que foi o que sobrou, também com 2 bits. Como que eu determino esses 2 bits 0? Né? Como que eu determino que a potência ali é de 2? Basta eu usar a fórmula logaritmo na base 2 desse número que eu quero codificar. Então, esse valor, log 2 na base 5, me daria qual que é a potência de 2 para eu chegar a 5, exatamente a 5. Isso vai dar 2,11 quebradinhos. Então, basta eu pegar a parte inteira, né, de log na base 2 e 5, que eu consigo alcançar qual que é essa potência que vai me levar a um resultado imediatamente inferior a 5. E aí eu faço, a partir do momento que eu determinei a parte 1, basta fazer a subtração. 5 menos, veja, o que eu encontrei aqui, isso aqui é potência, certo? Isso aqui vai levar a 2 elevado a 2. É desse 2 aqui que eu estou falando. Então, eu estou aplicando essa conta aqui. Então, 5 menos 2 elevado a 2, ou 2 log 5 na base de 2, vai me dar 1. Aí eu descubro que a primeira parte são 2 zeros. Então, esse 2 aqui passará a indicar para mim 2 zeros, o separador 1, e o 1 que eu encontrei aqui, né? Com 2 bits. Então, eu tenho uma formulazinha simples, né? Pode parecer até complicado determinar isso aqui numa calculadora manualmente, mas, poxa, nós vamos usar computador para fazer isso. O computador faz isso aqui em nanosegundos, e aí você pode compactar qualquer número usando o logaritmo na base 2. Por que é importante entender esse cálculo, né, de log 2 na base 5? Porque toda a nossa... Perdão, log 5 na base 2. Porque toda a nossa compressão tem que levar a uns de bits. Nós só podemos representar informações com bits, zeros e uns. E para a gente saber qual é a representação binária, a gente precisa sempre do logaritmo na base 2. Se você não souber fazer isso diretamente, ou sua calculadora ou seu computador não tiver uma operação direta, lembre-se que você pode calcular o logaritmo de um número x na base 2 simplesmente dividindo o logaritmo desse x na base 10, que é que toda calculadora oferece, pelo logaritmo de 2 também na base 10. Tá? Então, a conta simples, caso você não tenha essa operação direta na sua calculadora. Legal! Nos próximos vídeos a gente vai ver outros algoritmos mais atuais e mais eficientes. Te espero lá.